Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, iremos ler a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 5, e o verso 17 a seguir. Os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. Vamos ler aqui o versículo 17 a seguir. E levantando o seu sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo, e ensinava. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocando o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, enviaram os servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão. E voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria ser aquilo. E chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo ensinando ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temia ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina, e queres lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo,
mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, e dizendo-se alguém, a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispensos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora, digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-las, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Amém? Louvado seja Deus, irmãos e irmãs. Aleluia, essa palavra tremenda. Muitas pessoas, irmãos, quer combater, quer ser contra a obra de Deus, quer ser contra o Evangelho, não aceita o Evangelho, não aceita a palavra de Deus. Quantos que querem fechar igrejas? Isto é um perigo muito grande, irmãos. Aleluia, muitos homens doutorados, pensando que é alguma coisa, só porque tem algum pouco de poder. Sabeis uma coisa, que o dono do poder é Jesus. Se vós se levantar contra a obra de Deus, vós irão sofrer muito. Louvado seja Deus, porque ai daquele que querer prejudicar a obra do Senhor, ai daquele, irmãos e irmãs, que quiser impedir o evangelismo, a palavra do Senhor de ser anunciada. Vedes o que aconteceu com Herodes? Aleluia, foi morto. E muitos reis que se ensoberbeceram contra Deus, a palavra de Deus, contra a igreja de Deus, está se levantando contra Deus. A vida de todos nós é como o vapor de uma panela fervente. Quando destampa ela, aquele vapor sai em questão de segundo e ninguém mais o segura. Assim também é a nossa vida, a sua vida. Não se levante contra o povo de Deus, porque você está trazendo a ira de Deus contra você e contra a sua família. Louvado seja Deus. O que foi que aconteceu com Amã? Amã pereceu porque se levantou contra o servo de Deus. Não só ele, mas toda a sua família, os seus filhos. Louvado seja Deus. Misericórdia, Senhor. Grande Deus, protege todos os meus irmãos e minhas irmãs. Cobre com teu sangue a todos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Joga por terra essa legião satânica. Joga por terra esses demônios que querem, meu Deus, atingir a tua igreja. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos afirma dizendo: não adianta, inferno, você querer se levantar contra a amada igreja do Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque o Deus Jeová é o maior. E calabassuri bicanta alabastei. Deus poderoso, estende as tuas santas mãos agora, meu Pai. Repreenda essa legião satânica. Obrigado, Senhor.
Graças te dou por tudo, meu Pai. Receba, Jesus querido, esta humilde oração. E muito obrigado, Senhor. Protege todos os meus irmãos e minhas irmãs, os pastores, os evangelistas, os missionários, todos eles, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio na vitória e nos livramentos para todos os meus irmãos, para a tua igreja em geral. Obrigado, meu Deus. Receba esta humilde oração em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos e irmãs, que Deus vos abençoe. Você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal para que as orações e a mensagem da palavra de Deus venha chegar aí na tua casa, na tua vida. E Deus quer te abençoar, te proteger e te livrar de todos os males. Que Deus vos abençoe a todos. Fique todos na paz do Senhor. E quem se despede é o seu irmão em Cristo, Carlos Antônio. Amém e amém, Senhor Jesus.